Danilo, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Pode sentar, por favor? obrigado, Renato. Irmão, eu quero que você me dê hoje todas, mas todas as dicas relacionadas ao sono, porque eu tenho sentido que eu tô com mais olheira. E isso tem incomodado não só a minha pessoa, mas muitas pessoas mesmo. E a qualidade de vida no sentido de sono do ser humano da pandemia para cá ficou meio complicada, né, Danilo? Sem dúvida. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nada. Um prazer estar aqui no seu programa, Renato. Realmente, a qualidade do sono do brasileiro como um todo tem sofrido uma série de prejuízos. E é claro que a pandemia agravou todo esse processo. Vocês sabem que, por exemplo, quando a gente está acordando indisposto, a gente acorda com uma sensação assim de sono não reparador, uma fadiga, é sinal que as coisas não estão andando bem no nosso sono. A pandemia trouxe para a gente uma série de consequências, como por exemplo, será que eu vou me infectar? Será que os familiares que estão no meu convívio vão acabar se infectando? Qual é essa patologia que traz importantes consequências para a gente? Vai chegar a vacina? Então, durante a pandemia, a gente passou por períodos bastante críticos e todas essas incertezas vão levando para o nosso sono, antes de a gente começar a dormir. E aí, obviamente, a gente acaba acordando mais indisposto, fragmenta mais o sono, quer dizer, o sono fica mais entrecortado. Verdade. E a gente acaba não tendo qualidade de sono satisfatória. É verdade. E, Danilo, o que seria o distúrbio do sono? Explica pra gente um pouquinho. Então, a gente pode tentar dividir os distúrbios em dois grandes grupos. Aqueles de quantidade inadequada de sono e qualidade inadequada de sono. Então vamos falar, por exemplo, vocês começaram falando muito bem sobre quantidade de sono. Não existe uma quantidade ideal de sono. Existe uma média populacional, em torno de 7 ou 8 horas de sono por noite. Mas existem as variantes. Existem os curto-dormidores, existem os longo-dormidores. Ou seja, pessoas que dormem em torno de 4, 5 horas por noite de sono e se sentem bem. Já vão ter outras pessoas que vão precisar de 10 horas de sono para acordarem e se sentirem reparadas, restauradas. Quer dizer, precisam de mais horas do que uma média populacional. Essa é a quantidade de sono. Se a gente dorme menos do que as horas que a gente requer, a gente acorda indisposto, a gente acorda cansado. A gente tem uma importante patologia chamada privação de sono. Agora, dentro das qualidades, e aí a gente tem que falar a respeito dos distúrbios qualitativos do sono, eu destaco dois para você, Renato. Um deles é a apneia obstrutiva do sono e outro deles é a insônia. Insônia é o que o mundo inteiro está vivendo ultimamente, né, Danilo? Exato, exato. A insônia, ela perfaz em torno de 30% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. É muita coisa, é muita coisa. Então você imagina, Renato, que a gente está diante de pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono ou têm o despertar precoce. Essa é a insônia. A insônia normalmente ocorre quando a gente, às vezes, tem uma entrevista de emprego, a gente vai fazer uma prova no dia seguinte. É normal que a gente tenha, às vezes, um quadro de insônia. Isso a gente entende como uma insônia aguda, que dura no máximo até 3 meses, vamos colocar assim. Essa é insônia aguda. Até mesmo antes de nós obtermos a aprovação, o êxito daquilo que a gente está para realizar, é isso? Exatamente, exatamente. É normal que a gente, num momento de ansiedade, deponha contra a nossa qualidade benéfica de sono. Porém, quando isso se replica, ou seja, fica por muito tempo, se torna crônico, aí isso começa a ser patológico. Aí a pessoa precisa buscar ajuda. Então, dividindo em dois grandes grupos, a insônia aguda, aquele indivíduo que, por qualquer motivo, está passando um período de estresse, uma morte na família, uma perda de emprego, uma ansiedade de algo que a gente vai passar por um período ali de uma entrevista, uma modificação na nossa vida como um todo. Vê se é mais ou menos isso, Danilo. É tudo que vira na nossa vida expectativa. Expectativa. Você acabou de falar, seja emprego, seja relacionamento, seja entrevista, seja o concurso público. Tudo que gira em torno de expectativa da parte da pessoa
a pessoa ela sofre esse tipo de insônia? Pode interferir. Nem todo mundo sofre, mas se você sofre, a gente entende como algo que pode ocorrer, Ok. né? Aceitável. Só que quando isso se torna crônico, aí isso é patológico. Aí isso a gente começa a pedir para que a pessoa procure uma ajuda, vá visitar um médico, e aí precisa fazer normalmente uma composição de terapia. Faz uma terapia médica, então com a utilização de medicamentos, em associação com a terapia cognitivo-comportamental, que os psicólogos muitas vezes fazem. Então a pessoa precisa se desvencilhar daquelas más ideias que pairam na cabeça dela e que ficam ruminando aqueles pensamentos, fazendo com que ela não tenha boa qualidade de sono. Uau, olha, nosso assunto hoje aqui vai ser muito pertinente, porque quando se fala de sono e relacionado também à qualidade, é algo que nós precisamos estar bem atento, porque se você não tiver uma boa qualidade de sono no dia, naquela madrugada, você não produz no seu trabalho, você fica estressado, não é isso, Danilo? Fica estressado no seu relacionamento e o seu dia não fica um dia produtivo, não fica um dia alegre, não fica um dia bom. Fica um dia sem estrutura e faz com que você venha discutir com as pessoas, ficar estressado e ter um dia muito ruim. É exatamente isso, Renato. Já tem estudos científicos mostrando, né, que um quadro, por exemplo, de privação de sono ou essa insônia geram para o indivíduo alterações de humor, de memória. Irritabilidade, né, como você está bem colocando. E em longo prazo, olha que importante agora isso que eu vou te falar. Em longo prazo, alterações como ganho de peso, sério? E alterações cardiovasculares. Pessoas que podem, por exemplo, ter maiores chances de aumento da pressão arterial, maiores chances de arritmia, por exemplo. Isso é super importante da gente colocar em pauta, em xeque, quando a gente conversa com pacientes dessa proporção. Danilo, quando você fala novamente, vamos voltar agora uns minutinhos que você comentou a respeito do tempo. Que tem pessoas que se sentem muito bem em dormir de 4 a 5 horas por dia. Mas tem outras que falam, não, eu preciso dormir 8 horas a 10. Isso indifere na vida do ser humano? Em que sentido? A gente tem essa determinação de forma genética, sabe, Renato? Então, basicamente a gente está associando a necessidade de horas de sono para cada indivíduo. Tem pessoas que acabam ficando mais relaxadas por volta de 6, 8 horas de sono por noite e aí não tem os prejuízos cognitivos. Na verdade, a saída é essa. A Bárbara introduziu bem, né? Quando ela falou, olha, eu preciso de 8 horas para aí sim eu me sentir bem, é exatamente esse o insight que a gente tem na nossa prática clínica. A gente devolve muitas vezes a pergunta, né? Para você é satisfatório? E aí a gente tem algumas pistas, isso é interessante da gente falar. Por exemplo, nos finais de semana, quando você tem condição de dormir até tal hora, quantas horas de sono você requer? Ah, doutor, nos finais de semana eu durmo 1, 2 horas a mais. É sinal que você provavelmente está privado de sono durante a sua semana. E outra coisa interessante é nas férias, né? A gente também fala, olha, como que é o seu sono durante o período de férias? Doutor, eu costumo dormir mais horas, isso. Então, a gente consegue arquitetar esses horários que são indispensáveis para o funcionamento natural do organismo e para que a gente entenda como que a gente pode fazer com que esse indivíduo durma de forma satisfatória. Exemplo, a pessoa diz, olha, eu chego muito tarde por conta da faculdade, né? Então eu não consigo dormir mais cedo, mas eu consigo esticar meu sono até um pouquinho mais tarde. Então a gente pede, por exemplo, para que esse indivíduo faça atividade física mais próximo da hora do almoço, por exemplo. Porque eu acordo de manhã para fazer atividade física, então você está privando as suas horas de sono adequadas. Se você requer 8 horas de sono, por exemplo, dormindo por volta de 23 horas, vai acordar por volta de 7 horas da manhã, por que você não tenta colocar aquilo que te faz acordar, começar um pouquinho mais para depois? Então a gente vai jogando essas horas de sono um pouquinho mais precoce para conseguir dormir ou então acordar um pouquinho mais tarde. Rapaz, é muito assunto que nós vamos aqui comentar nessa nossa entrevista. Nós temos mais imagens, vamos estar mostrando para vocês agora, tudo relacionado à nossa qualidade de sono, que é algo que você precisa. Olha aí, ó. Você pode falar, por favor, Danilo.
Então, a gente está avaliando aí a questão de uma boa qualidade do sono. Aí, ó, por exemplo, ó, dormir de forma satisfatória, dormir de lado. Há pessoas que têm caprichosamente apneia e roncos quando se viram de barriga para cima. Interessante. Aqui a gente está vendo, então, condições adequadas de uma boa noite de sono. Rapaz, né? dormiu sentado aí. Então, É isso mesmo? Não, acho que aí não, né? Ou, por exemplo, mexer em celulares, tablets antes de deitar. Esse daí deve estar exausto, ele nem conseguiu. Dizem que, Danilo diz, pela estatística dizem que para dormir a pessoa tem que mexer no celular 1 hora antes. Por exemplo, se a pessoa for dormir meia-noite, você tem que parar de mexer no celular 11 horas da noite. Exatamente isso, Renato. Isso? Então, olha, vamos aproveitar tudo que nós vimos ali de informações de imagem para que a gente transmita para os nossos telespectadores, né? Antes da gente deitar, a gente deve fazer, Renato, o que a gente entende como ritual do sono. Né? Aquela preparação para o sono. Não adianta, o estado do sono não é um estado de desligamento, um on-off, né? A gente requer uma série de preparação para que a gente embale o nosso sono de forma satisfatória. Então, como que a gente pode fazer isso? Deixar as luzes do ambiente mais baixas, procurar não mexer em celulares, tablets, computadores, porque além do conteúdo que a gente consome, a gente fica avaliando, então, informações que vão atrapalhar a nossa qualidade do sono. A luz azul emitida por esses dispositivos é extremamente estimulante para o sistema nervoso central. Então, já tem estudos mostrando para a gente o aumento da fragmentação do sono para esses indivíduos, tá? E o aumento da latência para o sono. O que significa isso? Demora mais para dormir, tá? E aí a gente pede para que essas pessoas façam uma espécie de preparação para o sono, como, por exemplo, tomar um banho morno, tomar um leite quente morninho. Traz o sono? Ele embala o nosso organismo, induz a entender que chegou o momento. A gente trabalha muito com condicionamento. A vida da gente é muito condicionada. Horários regrados de dormir, de acordar, fazer práticas que vão remeter ao meu organismo a entender que chegou a hora de dormir. Né? Então, fazer uma leitura fora da cama. Quem é mais religioso, fazer uma oração. Fazer, por exemplo, uma meditação. A gente gosta muito dessa parte da meditação. Todo um processo assim realmente bastante satisfatório para se induzir o sono de forma correta. Entendi. Onde você atende aqui, Danilo? Aqui em São Paulo? Eu tenho um consultório na Moca. E a gente estava comentando nos bastidores a respeito sobre... Você fez um exemplo, acho que ele Vocês devem estar se perguntando, o que você está falando? Não, deixa quieto. Você atende ali na Moca, como é que é? Segunda, sexta? Segunda, sexta eu tenho um consultório e que a gente eminentemente atende pacientes com distúrbios do sono, né, com alterações do sono. Por exemplo, casos de ronco e apneia obstrutiva do sono, a gente atende muito, porque eu sou otorrinolaringologista e médico do sono. Então, a otorrino abriga uma série de patologias respiratórias. Você ronca, Renato? Bom, não, no meu dia a dia, no meu dia a dia não, mas quando eu estou virado, muito cansado, eu ronco. E o interessante de tudo é que eu consigo me ouvir roncando. O que é isso, doutor? Parece que eu consigo ouvir eu roncando. Logo no início da noite, quando a gente está embalando o nosso sono e fazendo a transição do momento em que a gente está acordado, que a gente chama de vigília, para o primeiro estágio do sono, que é o N1, às vezes ainda a gente não está totalmente aprofundado no sono. E a gente faz aquela famosa pescada, né? A pescada é a transição do mecanismo de vigília para o mecanismo que a gente embala o início do sono, né? Chama fase N1 do sono. Então, às vezes a gente cai um pouco o nosso tônus muscular e acaba ouvindo o nosso ronco. Mas quando você está seguramente num sono mais profundo, você não ouve você roncando. Então essa pergunta é capciosa, eu fiz de propósito para você. Você não está com alguém que esteja próximo aí para dizer, olha, ele ronca. Porque muitas vezes as consultas são assim. As consultas são com parceiro de quarto. Né? Porque a pessoa diz, eu mesmo não ronco. Né? Quem ronca? Ele ronca assim, eu vejo ele roncando, eu vejo ele se mexendo, eu vejo ele tendo suor à noite. Então são todos sintomas noturnos que vão remeter a uma patologia, que é o ronco ou a apneia obstrutiva do sono.
Ok. A apneia obstrutiva do sono, essa sim é uma importante patologia que existe na prática clínica. Nós falamos em porcentagem agora há pouco da Sim. insônia, né? Então, já vou te dar outra porcentagem. Em torno de 33% da população com apneia obstrutiva do sono. Muito alta, né? Um Mas terço da precisamos população. melhorar essa qualidade de sono, pessoal. Vocês estão fazendo o quê? Fica aí nos streams até a tarde da noite. Precisamos urgentemente melhorar isso. Agora, para quem está nos assistindo agora, Danilo, como que seria o tratamento? Um exemplo, a amiga que está nos assistindo, um amigo, vai terminar agora aqui daqui a pouquinho a nossa pauta, e vai falar assim, poxa, eu quero entrar em contato com o Danilo. Como que é o procedimento? A pessoa te liga, primeiro é uma conversa, depois da conversa, como que é o procedimento? Perfeito, Renato, excelente. Como a gente está desenhando a nossa conversa, ela vem de encontro, primeiro, uma autopercepção. Né? O paciente, ou ele tem um relato do parceiro de quarto, ou ele mesmo está acordando e não está avaliando o sono de forma satisfatória. Ele tem que buscar ajuda. Sim. Ele tem que buscar ajuda especializada. Por isso que existem os médicos do sono, médicos especializados em medicina do sono. Nesse momento, ao ir ao consultório, o médico faz uma história detalhada, faz uma anamnese dirigida, uma conversa dirigida sobre os possíveis percalços do sono. E aí, Renato, como você falou bem, os diagnósticos do sono. A gente tem diagnóstico como exame físico, exame clínico. A gente avalia, por exemplo, pessoas que têm queixo para trás, Tem podem isso também? ter ronco e apneia obstrutiva do sono, ter amígdalas aumentadas. Isso pode ser um fator de risco para apneia obstrutiva do sono. Obesidade, a deposição de gordura aqui, ó, na região do pescoço da gente, estreita a nossa via aérea superior, fazendo com que essas pessoas tenham mais... Isso já é parte do diagnóstico dentro do consultório, né? Avaliar nariz. Então a gente coloca uma câmerazinha dentro do nariz do paciente, chamado nasofibroscopia, e aí a gente parte para um diagnóstico mais acurado, mais detalhado, chamado polissonografia. É um exame que a pessoa vai ao laboratório para fazer um exame e avaliar essa condição do sono. Polissonografia. A gente avalia o paciente dormindo durante uma noite toda de sono, com fios aqui na cabeça, fios para avaliar a parte respiratória, fios para avaliar movimentos dos membros inferiores. Rapaz. E isso dá, de certa forma, o diagnóstico dos diversos distúrbios do sono para esse indivíduo. Rapaz, para nós fecharmos agora com chave de ouro, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a camisa que você trouxe Exatamente, aqui hoje. exatamente, Renato. Não sei se você sabe, mas dia Quer que eu mostre aqui, 17, por favor, Renato, dia 17 de março agora é o Dia Mundial do Sono. 17 de março. Dia Mundial. Então você imagina, Sexta-feira sexta-feira agora, agora. isso. As sociedades estão todas mobilizadas em prol do Dia Mundial do Sono. E nós, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, estamos com a campanha Ser Feliz é Dormir Bem e Respirar pelo Nariz. Mostrando a importância que a gente tem de ter uma boa respiração nasal. Quando a gente respira bem pelo nariz, a gente fragmenta menos o nosso sono, a gente acorda mais descansado, menos indisposto, tá? Tem uma boa qualidade de vida e é claro que a gente atrela essa qualidade de vida à felicidade. Portanto, ser feliz é dormir bem e respirar pelo nariz. Ótimo, perfeito. Danilo, pergunta que não quer calar. É melhor dormir de barriga para cima ou de barriga para baixo? Tem Ó, muitas pessoas... Eu não durmo, eu vi uma, não sei se é fake news ou não, eu dormia muito assim, sabe? Com o braço assim no rosto. Mas disseram que se você ficar dormindo... Ó, pega essa dica, vocês estão nos assistindo aí, ó. As pessoas que dormem muito com o braço assim no rosto, dá ruga. Você já ouviu alguma história dessa relacionada a isso? Dá ruga. Aí eu falei assim, eu não quero ficar com ruga não. O que eu comecei a fazer? Dormir de barriga para cima e tô dormindo de boa, tranquilo. Pois é. Tudo é uma questão de condicionamento, de hábito, né? Às vezes a pessoa tem um hábito de dormir de bruço, de dormir de lado, dormir de barriga para cima. Eu diria para você, Renato, a gente não tem uma fórmula, para dizer assim. Independe. Okay. Olha, todos que dormem de barriga para cima acabam tendo ronco e apneia obstrutiva do sono. A gente entende que quem dorme de barriga para cima tem mais propensão a ter esses quadros de ronco e apneia, e a gente dá uma dica da parte postural também. Então, por exemplo, quem acaba dormindo de barriga para cima, é interessante que coloque um travesseiro aqui embaixo dos joelhos, por exemplo, ou embaixo aqui do quadril, para que não force a coluna quando você se coloca de barriga para cima.
Quando você, por exemplo, está de lado, a gente pede para colocar um travesseiro no meio das pernas verdade, e abraçar um outro travesseiro. É verdade. Isso tudo para que a gente tenha boa postura e não acorde quebrado, cansado. Rapaz, é muito assunto essa pauta aqui, vai render muito. Eu já quero, né, que o Danilo volte aqui, porque quando se fala sobre qualidade de sono, é algo que tem a população tem sofrido, e o próprio Danilo disse que são mais de 30% da população sofre porque não estão dormindo bem. Então, Danilo, eu quero te agradecer pelo carinho de você estar aqui nos proporcionando todas essas informações. Deixe, por favor, contato, Instagram, pode falar onde você atende, fique à vontade. Perfeito. Nos ajude! Ah, perfeito, Renato. Queria agradecer, Eu que agradeço. agradecer muito a oportunidade. Eu estou muito contente de estar no seu programa. A Bárbara também, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria deixar meu contato. Eu estou no consultório, no telefone que acho que aparece aí para vocês. Isso, já está aparecendo. Isso, 2291-1923. Quero deixar as nossas redes sociais Fica à também, vontade. o @otorrino e você, para que as pessoas sigam, para que as pessoas se informem, porque ali a gente tem uma série de informações pertinentes Sim. à otorrinolaringologia como um todo e agora, especialmente, na semana do Dia Mundial do Sono. E o meu Instagram pessoal é o @doutor.danilo.esguilar, esguilar com 2 L's e a Fechou. R no final. Renato, Perfeito. muito obrigado. Eu que agradeço. Estou super à disposição. Obrigado, eu que Até breve. agradeço.